O item 4 do material didático, o último ponto para nós concluirmos hoje, na página 11, Calvino ordena a execução de Miguel de Servetos. Bom, 1553, Calvino está mandando lá em Genebra, né? Tá bom? Eu coloco aí primeiro um historiador que ele comenta, também a Genebra calvinista acendeu a fogueira para executar anabatistas. O caso mais famoso foi o martírio de Miguel Servetos, em 1553, com a concordância de Calvino e Farel. Então, Servetos, ele era um anabatista, mas ele era um anabatista que ele não aceitava, pelo menos, o termo trindade. E eu já vi até pessoas na Assembleia de Deus que eles falam, não, Levi, linguisticamente o termo trindade significa 3 deuses. Então esqueça o termo trindade, porque nós não pegamos 3 deuses. Tanto que eu digo para vocês, o nosso dogma número 1 é o monoteísmo. Um Deus que a Bíblia o descreve como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas é um Deus. Tá bom? Que Tertuliano criou essa palavra, trindade, para descrevê-lo. Bom, de qualquer maneira, não era para Miguel Servetos ser morto. Tá ok? E, como eu falei para vocês, se você vê aí Augusto Nicodemos dizendo, pergunta a ele se Calvino mandou matar Servetos, ele diz que não, que isso não é verdade, né? Vocês vão ver aqui os textos de historiadores que eu vou ler para vocês. Bom, eu comento, Miguel Servetos foi um espanhol que ousou se opor a Calvino. Escreveu diversas cartas a Calvino, tecendo críticas institutas. Servetos criticava a doutrina da Trindade e a doutrina da predestinação. Os católicos chegaram a prendê-lo, mas ele escapou. A Inquisição Católica queimou a sua estátua de forma simbólica. Calvino afirmou que Servetos seria morto se fosse a Genebra. Em carta a seu amigo Farel escreveu: Servetos recentemente me escreveu e anexou em sua carta um longo volume dos seus delírios, cheio de ostentação, para que eu devesse ver algo espantoso e desconhecido. Ele faz isso para se aproximar, caso seja de meu acordo. Mas eu estou indisposto a dar minha palavra em favor de sua segurança, pois se ele vier, eu nunca o deixarei escapar vivo se a minha autoridade tiver peso. E aí vem o outro dizer que Calvino não mandou matar. Ele era o manda-chuva em termos políticos e religiosos em Genebra. E ele escreveu dizendo, se ele vier aqui eu vou matar, eu vou mandar matar. Ao chegar em Genebra, Servetos foi preso. Estava fugindo dos católicos, onde saía no mundo católico, caía no mundo protestante, né? 5 dias antes do julgamento, Calvino escreveu: eu espero que o veredito seja a pena de morte. Esse livro aí, que eu citei, tanto a citação anterior, né, o autor, historiador Vance, o título do livro é O Outro Lado do Calvinismo. É um livro interessante de vocês lerem para conhecer Calvino. E esse mesmo historiador também diz: Calvino pleiteou a pena de morte tendo como base um verso da lei mosaica, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Será que Calvino não viu o que Jesus falou sobre a mulher adúltera? Durante o julgamento, Servetos comentou sobre o Calvino, se ele não sabia bem que não é o ofício de um ministro do Evangelho fazer uma acusação máxima e perseguir um homem na justiça para a morte. Vamos dizendo, ele não sabe disso? Eu não tenho como dizer se Servetos era de fato um cristão, né? Não tem como afirmar isso. O comentário prossegue. Alguns calvinistas defendem que ele não desejava que Servetos fosse queimado.
É verdade. Calvino planejou uma morte mais misericordiosa, né? Tem que botar entre aspas aqui, né? Mais rápida, menos severa. O próprio Vance, nessa obra, O Outro Lado do Calvinismo, ele diz que Calvino escreveu: eu espero que ele obtenha pelo menos a sentença de morte, mas eu desejo que a severidade da punição possa ser mitigada. Ele será levado à punição amanhã. Tentamos alterar o modo de sua morte, mas em vão, porque ele queria que ele fosse decapitado, e ele vai ser condenado à fogueira, tá bom? Por fim, a condenação de Servetus saiu, né? Que dizia: nós o condenamos, Michel Servetus, a ser detido e levado ao local de Champel para ser amarrado a uma estaca e queimado vivo, junto com seus livros, tanto os escritos por sua própria mão quanto os impressos, até que seu corpo seja reduzido a cinzas. E dessa forma você acabará seus dias para servir de exemplo a outros que possam querer praticar o mesmo. Isso é o conselho que estava junto de Calvino lá, né? As principais acusações contra ele eram por manter opiniões heréticas sobre a Trindade e o batismo infantil. 6 meses após a morte de Servetus, Calvino escreveu uma obra intitulada Defesa da Trindade Ortodoxa contra os erros de Michel Servetus, onde comenta sobre a execução. Citado por Philip Schaff, ele diz: quem agora argumentar que é injusto matar hereges e blasfemadores estará conscientemente e voluntariamente incorrendo na própria culpa daquele. Ou seja, ele diz realmente tinha que matar, isso não existe dúvida não. Depois Calvino escreveu uma carta ao amigo Bullinger, um homem que também atuava em Genebra, né? Onde fala sobre a morte de Servetus. Outros falam com maior aspereza, dizendo que eu sou, de fato, um mestre da crueldade e atrocidade, que eu agora mutilo com minha caneta o homem morto que pereceu em minhas mãos. Não? Ou seja, ele comenta que as pessoas falavam, e é verdade mesmo. Não? Isso que ele fazia não é coisa de cristão, com certeza absoluta não era. Em uma carta ao rei de Navarre, Calvino escreveu: honra, glória e riqueza será a recompensa de suas dores, mas, acima de tudo, não deixe de livrar o país daqueles zelosos patifes que incitam o povo para se revoltar contra nós. Tais monstros devem ser exterminados, como exterminei com Michel Servetus, o espanhol. Por fim, afirma que o seu crime era a opinião de diversas igrejas. Ele diz: e que crime cometi se nosso conselho, por meio de minha exortação, de fato, mas em conformidade com a opinião de várias igrejas, vingou suas execráveis blasfêmias. Então, o próprio Calvino diz, olha, foi realmente o conselho que matava, porque os católicos também dizem, eles não matavam ninguém, eles entregavam para a autoridade civil matar, né? E Calvino diz, foi o conselho, ele ainda fala, por minha exortação, de fato. Ele fala, fui eu que exortei eles a matar. Não tem como mentir, não. Mas eles não sabem como explicar. Tentando seguir a Jesus, para eles, Calvino parece o que seria o menos mal da história. Não existiam cristãos de verdade. E para concluir, eu comento: a opinião de Calvino nunca foi e nunca será a opinião cristã. Ruglis justifica Calvino porque era costume daquela época queimar heréticos, e Calvino, na medida em que aprovava o que era feito, estava agindo de acordo com esse costume. Na verdade, a igreja cristã nunca matou. Calvino seguia o modelo da igreja católica, seguia a teoria da Guerra Santa de Agostinho de Hipona. Essa é a verdade da história e não tem realmente outra explicação, não.